Pessoal, continuando então aí, pronomes, estão na classe das palavras, pronomes, semana 1, dia 3, parte 2. Questão 11. Ele vai aqui para julgar o item que diz assim, o pronome outra, que está aqui, ó, é empregado em referência ao termo língua. Vamos ver? A língua funciona do mesmo modo. Há uma norma para entrevista de emprego, audiências judiciais, e outra o que? E outra norma para a comunicação em compras no supermercado. Então veja que o outra ele está empregado em referência ao termo que? Norma e não língua. Então o gabarito que não foi colocado aqui, ó, está portanto errado. Questão 12. O pronome se em dizia-se equivale em sentido à expressão a si mesma. E aí, vamos ver? Nunca tinha entrado num cinema. Minha filha fará isto por mim. Dizia-se sem notar que a filha vagueava por paisagens estranhas, distante do campo, distante da cidade, distante de tudo. Então dizia-se, dizia a si mesma. Quem dizia a si mesma? Então ela está falando da minha filha. Então quem é? Vamos lá. O pai, vamos ler tudo. Tem jeito. Queria ali na roça. A mãe, porém, tinha esperança que um dia a filha deixasse o campo e fosse para a cidade se empregar na casa de uma família de bem. E que melhor nome para uma empregada do que honesta? O pai acreditava no campo. A mãe secretamente ansiava pela cidade, por um cinema. Nunca tinha entrado no cinema. Minha filha fará isto por mim. Dizia-se. Então, dizia-se quem? A mãe. Beleza. No texto, o pronome se em dizia-se equivale em sentido à expressão a si mesmo. Então, a mãe dizia a si mesma. Certo ou errado? Certo. Ok? Certo. Então, aqui, gabarito é o que? Correto. Então, está aqui como errado, mas é correto. Perfeito? É o tal do Ctrl+C, Ctrl+V. 13. Eu nem coloquei o 13 aqui. Aqui, ó. Beleza. 13. Salvei. Se devido a uma hipotética alteração da redação do texto, o termo sublinhado no trecho carecedor de trabalhadores aptos a desempenhar atividades de maior grau de intelectualização tivesse de ser substituído por um pronome, seria gramaticalmente correta a seguinte reescrita desse texto. Então aqui, carecedor de trabalhadores aptos a desempenhá-las, certo? Então veja, vamos voltar aqui. Estão aptos a desempenhar. Qual é a pergunta que a gente sempre faz para o objeto direto? Desempenhar o que? A resposta é o que? Atividades de maior grau de intelectualização. Então eu posso substituir isso por aqui, ó, atividades é o que? É feminino, certo? É feminino. Se a atividade ela é feminina, então eu vou substituí-la, desempenhar a, certo? Aqui a regra do português, eu vou utilizar quem agora? Vou colocar o L,
desempenhar lá. Mas espera aí, é plural, então desempenhá-las. Aqui embaixo, desempenhá-las, então, portanto, o item está correto. Show. 14. O emprego do elemento referencial a qual evita a repetição viciosa da palavra máquina. Vamos ver? Um nome memorável para a doutrina defendida por Descartes foi dado 3 séculos depois pelo filósofo Hegel, que considerava a teoria oficial o dogma do fantasma da máquina, segundo a qual o corpo e a mente estão atrelados. Então ele está dizendo aqui o que tá, a questão está dizendo que se refere à máquina. Deixa eu pegar aqui uma caneta, marcar texto. Pronto. Aqui a qual se refere quem considerava a teoria oficial segundo a qual o corpo e a mente estão atrelados. Então a resposta ela vai remeter, certo, a palavra o que? Teoria, perfeito? Teoria. Então, segundo a teoria, o corpo e a mente estão atrelados. Errado, portanto. 15. Vamos lá. A substituição de dizendo-lhe por dizendo a ele preservaria a correção gramatical do texto. Perfeito? Perfeito. Quando eu digo algo a alguém. Disse ele. Se eu falo disse ele, a pessoa está dizendo. Então, se eu disse a ele, ou seja, disse algo a alguém, disse a ela, então disse uma coisa a você, ou seja, estou dizendo a alguém. Então esse verbo que é chamado verbo transitivo, e ele é indireto, que ele precisa dessa ajudinha aí do, por exemplo, do a, perfeito? Verbo transitivo indireto. Então, dizendo-lhe, certo? Porque aqui então, dizendo-lhe a ele, então eu posso substituir. Então eu vou fazer um asterisco aqui, ó, e vou colocar no verbo transitivo indireto. Eu posso colocar o que? O verbo mais a ele, por exemplo. Agora, no verbo transitivo direto, eu só vou colocar o que? O verbo. E agora eu não vou colocar ele, certo? Não posso. O a ele, sempre ele, eu, tu, ele, ela, sempre vai ser para o verbo transitivo direto, ok? Senão vai estar errado. Beleza. Então o pronome pessoal oblíquo lhe se comporta como um complemento indireto que poderia ser reescrito na forma tônica a ele. Então, questão correta, portanto. Então vamos para o próximo. 16. A inadequação do pronome de tratamento em emeritíssimo. Existe emeritíssimo? Não existe isso aqui, ó. Poderia ter emeritíssimo, mas agora emeritíssimo não. Emeritíssimo, você está errado. Tá furado isso. Dá licença de eu fumar. Então ele está trazendo essa frase aqui do texto. Então a inadequação no emprego do pronome de tratamento, que esse pronome de tratamento sequer existe,
Ok, vamos continuar. É sanada. Então uma palavra errada é sanada pela escrita no período obrigada, vossa eminência? Não, não é sanada. Perfeito. Então já estaria errado. Mas vamos lá. Obrigada, vossa eminência, o que evidencia o deliberado desrespeito a padrões da língua portuguesa. Então veja aqui, ó, não se confunda, não está sendo sanado para você acabar esquecendo e marcando como correto, porque aqui embaixo está falando que desrespeita a padrões normativos da língua portuguesa. Então é sanada pela escrita no período obrigada, vossa eminência, não sana não vai ter o saneamento, melhor dizendo, de uma palavra errada escrevendo outra coisa. Perfeito. Então aqui vamos para a questão. Morro de medo de comparecer diante de um juiz. Ok? Então trato bem um juiz. Juiz é Brasília. Perfeito. Então ele está tendo um tratamento com um juiz. Vossa o que? Excelência. Então não é vossa eminência. Vossa eminência é para quem? Para, lembram? Aula tieteteca, cardeal. Eminência, cardeal. Então excelência, juiz. Então aqui embaixo, então, obrigada, tal, é saneada pela escrita, obrigado a vossa eminência. Tá o que? Errado também. Porque o que? Tinha que ser vossa excelência. Então, questão não tem como salvar não. Questão 17. A substituição de fazê-lo pensar por fazer ele pensar estaria de acordo com a modalidade escrita e as normas do registro formal culto da língua portuguesa? Veja, novo pulo de gato aqui, o que eu estava falando na outra questão, que é o que? Quando eu tiver o verbo transitivo indireto, eu posso utilizar o termo ele, certo? Ela. Mas quando for o que? Verbo transitivo direto, eu não posso usar ele e ela, certo? Não posso usar quem? Os pronomes pessoais, do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então fazer ele pensar está errado. Vou fazer ele pensar, não, está errado. Vou fazê-lo pensar, perfeito? Vou fazê-lo pensar. Então aqui eu estou trazendo aqui o complemento, que é o que então, por exemplo, que é o meu objeto direto, perfeito? Então é o meu objeto direto. E aqui o meu verbo transitivo direto, certo? Vou fazê-lo pensar, vou fazer, quem faz, certo? Então não vai ter aí o que? O complemento, a exigência de objeto indireto, ok? Então aqui tem o objeto direto, ponto. Então eu não posso substituir por fazer ele pensar, porque esse camarada aqui, que é o fazer, não é verbo transitivo indireto. Então desrespeitaria a regra, portanto está errado. Veja, de acordo com a gramática normativa, o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não deve. Então, quem? O pronome não deve funcionar como complemento do verbo, porque estaria errado. Então, esse tipo de pronome é empregado como sujeito ou ainda como predicativo do sujeito. Diferente, como nós comentamos na outra questão, quando falei sobre o pronome pessoal oblíquo ato no le, que se comporta como complemento indireto, ou seja, objeto indireto, poderia ser reescrito a ele. Então, somente quando eu estiver falando de um verbo transitivo indireto, ok? Exemplo, olha só. Convidei a ele, tá certo? Convidei, quem convida, convida. Convidei o,
baixo, errado de cima. Na questão fazer ele pensar, tá o que? Errado. O certo é fazê-lo pensar, estaria correto, ok? Então, por exemplo, mandaram-me entrar. Quem manda, manda. Então, mandaram eu entrar. Mandaram eu entrar, tá certo? Não, porque o verbo não é um verbo transitivo indireto. Então, por isso que mandaram-me entrar. Outra, deixei elas dormir. Deixei elas dormirem. Deixei elas dormirem ou deixei-as dormir? Deixei-as dormir, ok? Então, cuida com isso. Questão 18. A segunda ideia é a de que o a vamos lá. Em a segunda ideia, que é aqui, ó. Ele está perguntando sobre esse aqui. O a que precede de que poderia ser retirado sem acarretar prejuízo à correção gramatical, ao passo que a primeira é a do, aqui em cima. O a que precede o do não poderia ser retirado, visto que substitui a palavra ideias. Então ele está dizendo que no primeiro eu posso retirar, no segundo eu não posso retirar. Então veja, primeiro, a primeira, veja, no Brasil a tradição política no tocante à representação gira em torno de 3 ideias fundamentais. A primeira é a do mandato livre. A primeira é a do mandato livre. A primeira o que? A primeira é a, aqui é o que? Sujeito elíptico, escondidinho aqui nesse A. Então a primeira é a ideia, tá aqui, subentendido. E aqui ele vai continuar escrevendo tal, livre, independente, isto é, representante de seus eleitos, etc. tal. O representante deve exercer o seu papel com base no exercício autônomo de sua atividade, na medida em que ele que é ele que tem a capacidade de discernimento dos seus constituintes. Beleza, agora ele vai continuar. Agora ele vai dizer que eu poderia retirar esta daqui. A de cima eu não posso retirar, beleza. Agora aqui embaixo ele está dizendo que eu posso retirar esse A, vamos ver? A segunda ideia é a ideia de que os representantes devem exprimir interesses gerais e não interesses locais ou regionais. Então aqui a A está dando o que? Ideia do que? Da ideia, né? Está dando o que? Ele está trazendo elipticamente, escondidinho aí, o termo ideia. Então a segunda ideia é a ideia de que? Então veja, a e a aqui, ó, tá tendo também o tal do paralelismo sintático, ok? E a segunda, porque eu coloquei a ideia? Porque ele tá já distante aqui, eu quis enfatizar a ideia ali. Então a segunda, eu poderia tirar a ideia? Poderia, mas aí talvez o texto não ficasse tão claro, por isso que o autor preferiu escrevê-lo, ok? Entendeu? Então aqui a ideia, ela foi escrita aqui. Então poderia ficar a segunda. Então a primeira, o que é a ideia, né? Então a primeira é a ideia do mandato livre, ou seja, está dizendo como está próximo da ideia, ele optou por retirá-la. Então ficou a primeira é a do mandato livre. Então a primeira é a ideia do mandato livre. Já lá embaixo, está longe, para não me perder, eu escrevo a segunda o que? A segunda ideia, aqui está a primeira. A segunda ideia é a ideia de que? Então não poderia tirar, perfeito? Senão ia ficar bagunçado aí, não ia atender as normas cultas, porque ia faltar paralelismo e o termo aqui ele remete novamente ao termo ideia. Errado, portanto. 19.
Questão 19, ele vai falar aqui do no qual. Então, na linha 1, mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde no lugar do no qual. Então, veja, vamos lá. Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país onde vivemos. Onde vivemos, correto? Correto. No qual, veja, o qual eu substituo por qual situação? Substituo pelo pronome relativo que, ok? Então, o qual que. Agora, se eu colocar o N aqui, vai ficar o que? Que é o que está cobrando aí, no qual. Aí vou acrescentar aqui o que agora. Vou acrescentar a preposição em que, certo? No qual, em que. O qual, que. Então aqui embaixo, novamente, pode se empregar em que no lugar do no. Veja que tem um N aqui. Então eu usei o em aqui. Então tá certo. Tá certo, tá certo. Então 19 está correto. Última e derradeira questão da bateria. Julgue o item blá 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 nos aspectos gramaticais e ortográficos do texto. Vou ter que ler porque às vezes ele traz um comando importante. Os pronomes empregados em quando lhe saiu o prêmio e atirou-se as despesas supérfluas devem ser interpretados como reflexivos, ok? Reflexivos, está falando, refletindo no próprio narrador aí, ou na própria pessoa que está trazendo alguma ideia. Vamos ver. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio. Lhe, ele tem, nesse caso aqui, a ideia. Qual a ideia? A ideia de valor, um valor possessivo. Então, aqui possessivo eu posso colocar seu. Veja, quando quando saiu quem? Seu prêmio. Quando saiu o seu prêmio, pode ser também, ok? Então veja que eu posso colocar assim, está correto. Então veja, não se contentou em reformar. Então aqui já não é o que? Então aqui ele não é pronome reflexivo, e sim um pronome possessivo. Então o primeiro aqui já está incorreto, ok? Aqui está incorreto. Vamos para o próximo. Não se contentou de reformar a roupa e a copa, atirou-se às despesas supérfluas. Atirou-se às despesas supérfluas. Ok? Agora atirou-se. Então agora, para que eu consiga verificar se é reflexivo, e que a questão já está errada, portanto, né? O C vai ser a si mesmo, certo? Então, se for reflexivo, o C vai ser a si mesmo. Atirou a si mesmo as despesas supérfluas. Então, não se contentou de reformar a roupa e a copa, atirou a si mesmo, tá correto? Então atirou a si mesmo as despesas supérfluas. Então aqui estaria correto, mas o que está errado é a primeira parte, então por isso a questão não pode ser correta. Pessoal, terminamos aí mais uma bateria e vamos para a próxima. Um abraço.